Vamos lá, pessoal, para a nossa continuação de aulas sobre verbos, tá bom? Na aula anterior eu falei que eu iria falar um pouquinho mais sobre o subjuntivo. O subjuntivo, ele atribui uma ideia, uma semântica de hipótese, dúvida, tá? Ou possibilidade sobre algo que ele está afirmando, sobre a ação verbal ou algum estado que o verbo possa estar expressando, ok? Seguinte, gente, eu gostaria de iniciar sobre correlação verbal, sobre esse assunto especificamente, tá bom? O que é uma correlação? É quando eu tenho uma relação cooperativa, tá? Então, dentro dos modos verbais e dos tempos verbais, na verdade a gente trabalha os tempos verbais. Qual é a ideia no qual os tempos verbais nos traz e que eles se correlacionam, tá? Então, os tempos verbais é a semântica que ele nos traz. A aula passada eu falei sobre isso, o sentido, que ele traz um sentido e que pode trazer, então, uma correlação, mesmo tendo modos diferentes e tempos diferentes juntos na mesma frase. Por exemplo, você faz as coisas do mesmo jeito que eu. Vamos botar o verbo fazer no final dessa frase. Para eu completar o meu sentido da frase, eu poderia falar: você faz as mesmas coisas do mesmo jeito que eu faço, do mesmo jeito que eu faria, do mesmo jeito que eu fiz, certo? Do mesmo jeito que eu fazia. Tá vendo? Como quando eu tenho dois verbos numa frase, mesmo que eu mantenha o mesmo modo verbal, que nesse caso é o modo indicativo, o tempo verbal de uma relação, de uma ação para outra, ela irá mudar. Portanto, a matéria de correlação verbal, ela não é uma matéria fixa, ou seja, ela não atribui uma tabelinha para aquilo, tá? Porque dentro de uma frase, caberá, então, você colocar modos e tempos verbais diferentes, tá bom? Com tempos diferentes, são período composto. Então, modos diferentes eu posso utilizar, tempos diferentes eu posso utilizar, mas para isso eu tenho que me atentar ao sentido que eu pretendo naquele meu enunciado, naquela minha frase. Então, eu não posso gravar nessa matéria tabelinha de tempos e modos verbais fixas, tá? Só que eu tenho uma coisa para falar com vocês sobre a correlação de dois tempos e dois modos verbais diferentes, tá? Ok? Que é, ó, se o meu pai estivesse na Sibéria, eu não estaria estudando. Essa frase, ela está na página 77, tá? Começando um de olho na língua, que é a matéria de correlação verbal. Tem uma tirinha, e aí eles tiraram essa frase para nós estudarmos qual é a correlação entre os verbos. Por que um verbo está num modo no tempo verbal e o outro, que aparece na mesma frase, que se trata de um período composto, aparece no outro tempo e em outro modo verbal. Por que eu posso fazer essa correlação entre os modos e os tempos verbais? Por quê? Porque eu preciso expressar uma ideia. Então, essa ideia, ela é expressa através dos verbos, ok? Então, os verbos, eles podem se correlacionar, mesmo estando em modos e tempos diferentes. Olha só, primeiro verbo, estivesse. Eu falei com vocês que quando o verbo tiver o se no meio dele, tá? Ele está no modo subjuntivo. Ó, ele está no modo subjuntivo. Sempre quando o verbo tiver esse se dentro dele, esses dois s's, ok? Ele está no modo subjuntivo. Então, vamos ver, ó. Se fizesse, se comêssemos, se bebêssemos, se eu acordasse, se tu acordasse, se nós acordássemos. Então, sempre vai ter esse se, tá? Quando você achar um verbo que tem essa estrutura, você sabe que ele está no modo subjuntivo. E ele só pode estar em um tempo, porque o modo subjuntivo ele tem só 3 tempos. E aquele que faz com que o verbo tenha esse se é o pretérito imperfeito. Portanto, é o único pretérito que o subjuntivo tem, tá? Então, olha, eu tenho aqui uma frase que eu tenho dois verbos, ó, estivesse e estaria,
ok? Então, o primeiro verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo. O segundo verbo, para eu manter a relação lógica das duas ações verbais, das duas informações, ok? Se está aqui no pretérito imperfeito, presta atenção, pretérito passado, se eu tivesse, e o subjuntivo, ele transmite uma possibilidade, ok? Uma hipótese. Nesse caso aqui, se meu pai estivesse, poxa, é uma hipótese, né? Mas eu não tenho certeza, ele não está, eu não ordeno, então ele está no subjuntivo. Para continuar a frase e transmitir aqui a ideia expressa, ele utiliza, então, uma locução verbal, no qual o verbo auxiliar ele está conjugado em um tempo e um modo diferente. Ele está no futuro do pretérito do modo indicativo. Tá? Sem problema nenhum eu posso colocar na mesma frase modos e tempos diferentes. Mas por que ele está no futuro do pretérito? E esse está no pretérito imperfeito. Porque o futuro do pretérito, mesmo ele estando no modo indicativo, que é um modo que carrega um sentido de certeza, o futuro do pretérito ele também tem uma ideia de possibilidade. Olha só, o futuro do pretérito é um futuro do passado. Como assim, professora? Olha só, futuro do pretérito é como se eu pudesse voltar atrás no meu passado e fazer um novo futuro, ou seja, e fazer aquilo de novo. É como se eu tivesse uma oportunidade, mais uma chance, tá? Para fazer aquela determinada ação que o verbo está se referindo. Então, olha, eu não estaria. Poxa, eu estaria estudando. Tá vendo? Se eu pudesse, eu não estaria estudando. Claro que esse estaria estudando, ele traz uma certeza, porque ó, eu não estaria, então por isso está no indicativo. Mas a ideia, na verdade, de possibilidade de poder voltar atrás e fazer aquilo ser diferente, está no tempo verbal, ok? Então, imagina assim, olha, estou numa festa. Ai, se eu pudesse, eu comeria mais daquele docinho. Gente, eu comeria mais. Eu tenho certeza que eu ia comer? Tenho. Mas o tempo verbal comeria, ele traz uma ideia de possibilidade, tá vendo? Então, ele traz uma correlação entre a semântica desse tempo verbal e desse modo e esse também, tá bom? Então, por isso, eles se relacionam. Então, eles se correlacionam, beleza? Então, por isso que a frase, quando tiver dois verbos e um verbo estiver no pretérito imperfeito, para eu ter essa mesma ideia de possibilidade, eu continuo com o outro verbo, porém utilizando ele no futuro do pretérito no modo indicativo. Essa é a correlação correta, tá? Se o meu pai estivesse na Sibéria, muitos falam assim. E essa daqui é uma forma coloquial, ok? Eu posso falar que isso aqui está errado? Segundo a linguística, não. Tá? Segundo a linguística, não. É uma forma coloquial. Porém, ela não deve estar presente em textos acadêmicos, em textos formais, na linguagem formal, tá? Então, a gente pode escutar dessa maneira aqui, ó. Se meu pai estivesse na Sibéria, eu não estava estudando. A correlação entre esses tempos e esses modos verbais, eles não se ligam. Porque estava é pretérito imperfeito, ou seja, é um pretérito que traz uma ideia de continuidade. Ok? Pretérito imperfeito, ele traz uma ideia de continuidade. Ou, vamos ver assim, uma ação que se repetiu por muitas vezes. Isso é a ideia de pretérito imperfeito do indicativo também.
Vamos lá ver outro exemplo? Olha o exemplo se eu falasse assim, ó, o homem bateu na mulher. O verbo bateu está no pretérito perfeito. O pretérito perfeito tem uma ideia de ação totalmente concluída. Então, quando eu falo o homem bateu na mulher, parece que ele bateu uma vez. Agora, se eu trocasse o pretérito perfeito, que tem ideia de uma ação totalmente concluída, para o pretérito imperfeito, vou trocar. O homem batia na mulher. Essa ideia agora do verbo bater, ele não tem uma ideia de uma ação mais contínua? Quando eu falo o homem batia na mulher, parece que ele bateu várias vezes. Ele teve essa oportunidade, infeliz oportunidade de fazer por várias vezes, não só uma, tá? Então, por isso o pretérito imperfeito tem uma ideia de uma ação que aconteceu mais uma vez, ou seja, uma ação que teve uma duração, beleza? Então, olha, se meu pai estivesse na Sibéria, é uma possibilidade. Porém, eu não posso continuar com a ideia de, eu não posso ter a ideia de duração desse passado, tá? A ideia perfeita aqui seria a correspondência da ideia desse subjuntivo, que seria a oportunidade de voltar, uma possibilidade, a oportunidade de voltar ao passado e fazer de novo. Então, por isso que esta frase aqui com o pretérito imperfeito ligado a pretérito imperfeito do subjuntivo está errada, tá? Então, essa explicação está basicamente na página 77. Na página 78, ó, na página 78, aqui também tem outros exemplos de correlação verbal, tá? Como que essas ideias se ligam. Porém, ela não é uma matéria na qual você memoriza e cristaliza aquilo, porque você tem que analisar um contexto, ok? E isso não é difícil, tá? Então, vamos lá ver os exemplos. Espero que você estude mais. Espero é o presente do indicativo. Espero, certo? Que você estude, presente do subjuntivo. Porque o presente do indicativo, ele é um tempo verbal no qual ele permite muitas variações de sentido. Eu posso usar o presente do indicativo para falar de um passado. Olha, a Semana de Arte Moderna ocorre em 1922. Imagina isso numa manchete. Hoje, Semana de Arte Moderna ocorre em 1922 e traz muitas aparições de grandes mestres, podemos colocar assim. É um tempo que eu estou me referindo ao passado, porém o verbo que eu coloquei está no presente, tá? Eu posso usar o presente do indicativo para me referir a uma ação habitual. Se eu falar assim, eu não como frutas, na verdade não é o presente, aquilo que está acontecendo agora. Esse presente foi utilizado para eu ter uma ideia de uma ação habitual, ok? Então, quando eu falo eu espero, o próprio verbo já traz essa semântica de um futuro, certo? Se eu espero, ok, esse sentimento é agora. Porém, aquilo que vou colocar como a esperança está no futuro. A gente espera aquilo que a gente não tem ainda, obviamente, tá? Então, é mais a semântica entre os tempos e os modos verbais. Como que eles se relacionam, tá bom? Então, não é gravar efetivamente isso, ok? É só você entender. Se eu estou tendo uma linha de futuro, eu vou continuar tendo essa linha de futuro. Se eu estou tendo uma linha de pretérito, eu vou continuar tendo uma linha de pretérito, ok? Uma linha, porém, os tempos, eles podem mudar. Vamos lá? Sugerir que você estudasse mais. Sugerir, pretérito perfeito do indicativo, que você estudasse mais. Tá vendo que o pretérito imperfeito foi do subjuntivo também?
Então, eu não posso afirmar que sempre quando eu tiver pretérito imperfeito, o outro verbo tem de estar no futuro do pretérito, ok? Do indicativo. Na segunda frase, para se ter o sentido do enunciado, ele utilizou o presente, ok? Quando você tiver consciência, eu ficarei mais tranquila. Então, quando você tiver futuro do subjuntivo, ficarei, futuro do presente, ficarei. Se os alunos fizessem as tarefas, aí estariam livres nas férias. Então, a última frase, ela representa exatamente esse primeiro exemplo que eu falei, porque, ó, pretérito imperfeito do subjuntivo, mais futuro do pretérito, ok? Os exercícios vocês podem fazer agora, tá? Na página 78, 79, até em cima aqui na 81, tá bom? Terminando de fazer, vocês vão fazer na apostila mesmo, eu vou postar a correção, beleza? Até a próxima aula, gente. Beijo. Morrendo de saudade.